O interrogatório é um ato por meio do qual procede o magistrado à oitiva do réu, consequência da ampla defesa do contraditório. É a oportunidade de que o acusado tem de se dirigir diretamente ao juiz para apresentar sua versão da defesa. O réu pode não comparecer, desde que seja citado. Há uma jurisprudência no STF que trata desse assunto de maneira mais específica. Esta diz que a recusa em responder ao interrogatório policial ou judicial e a falta de cooperação do indiciado ou do réu são inteiramente legitimadas pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação. Frisa também que o Estado não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus como se fossem culpados, e também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprios. São características do interrogatório: a obrigatoriedade, o acesso obrigatório a um advogado, a publicidade, o ato é personalíssimo do imputado, oralidade, individualidade, faculdade de perguntas pela acusação e defesa e a informação. Há algumas divergências doutrinárias. As principais estão relacionadas à forma como o interrogatório deve ser conduzido. Alguns doutrinadores defendem a aplicação do princípio da oralidade, permitindo que o juiz e as partes tenham um contato mais próximo com o acusado. Por outro lado, há aqueles que defendem a possibilidade do interrogatório ser realizado por escrito. Essa corrente entende que o importante é garantir que o réu seja ouvido, independente da forma que seja utilizada, e que a oralidade não é um requisito fundamental para a validade do interrogatório. Acerca do tema, poderemos fazer uma explanação sobre as irregularidades, citando as mais recorrentes e mais didáticas de serem citadas. Já citado em jurisprudência anterior, podemos começar a falar da violação ao direito do silêncio, que é quando o acusado ele vai ser coagido ou pressionado a falar durante o interrogatório, ou a coação física ou moral, que é quando se há uma ameaça para obter declarações do acusado durante o interrogatório. Outra irregularidade a ser citada é a ausência da defesa técnica adequada. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou que a insuficiência da defesa técnica pode ser equiparada à sua própria ausência, pois o princípio da ampla defesa vai além da participação no processo, impondo a realização efetiva desta participação, sob pena de nulidade. Que concerne a confissão, entende-se que é um ato livre e espontâneo, não podendo haver qualquer forma de constrangimento físico ou moral para que o acusado confesse. Ou seja, o réu reconhece como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, ou admite perante a autoridade policial a autoria sobre o delito em apuração, aceitando a imputação da infração penal, tendo sua pena atenuada nos termos 65 do Código Penal. A confissão é retratável, e mesmo se retratada, poderá ser utilizada pelo magistrado como atenuante. Outra característica do tema é a divisibilidade, isto é, o acusado pode confessar parcialmente os fatos atribuídos a ele e deverá também ser expressa e pessoal. A segunda turma do STF fixou que a Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio, não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial em situação de flagrante delito. Observando que se deixa de formalizar a advertência quanto ao direito do silêncio e a não autoincriminação, foi decidido nos termos dessa corte que isso conduziria à nulidade e à consequente ilicitude da prova. Se o réu confessou na parte policial a participação no delito, porém, ao ser ouvido em juízo, nega a prática do crime e nega que tenha confessado perante a autoridade policial. O que acontece? Levando em consideração a jurisprudência, o STJ decidiu que a confissão parcial dos delitos não foi utilizada como elemento probatório para a condenação, pois não levaram em consideração para a decisão acerca da materialidade ou autoria do delito o depoimento do réu, decidindo que não deveria ser aplicada a atenuante tratada na súmula 545 do STJ. Uma decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça é de extrema importância em ser comentada. Ela fala que não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva acreditar que seja verdadeiro, indo de encontro com uma antiga decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça que dizia que os depoimentos dos policiais têm assim valor probante, já que os seus atos são revestidos da fé pública. Dando continuidade à nossa série de explicação, trataremos de perícias em geral, que tem como finalidade mostrar o fato no caso de não haver meio de prova documental para tal, ou para esclarecer circunstâncias a respeito do fato, mesmo que essas não se tornem perfeitamente definidas. Compõe-se a perícia os exames, as vistorias e as avaliações de um modo geral. É válido começar citando a súmula 361, que diz que, no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedir o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Temos como exemplos mais recorrentes, primeiramente, a autópsia, que tem como finalidade principal constatar a morte e a sua causa, mas também vai servir para verificar outros aspectos, como a trajetória do projétil ou o número de ferimentos, bem como os orifícios de entrada e de saída do instrumento utilizado. Nesse sentido, é aceitável para o STJ a autópsia psicológica, que é feita para uma reconstrução indireta e retrospectiva da vida e da personalidade da pessoa que morreu. O STJ ele vai entender que isso constitui prova atípica e admissível no processo penal, cabendo ao magistrado controlar a sua utilização no caso concreto. No caso de incêndios, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça
Justiça entendeu que é imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para concluir se houve ação proposital, não bastando apenas as provas testemunhais e o boletim de atendimento do Corpo de Bombeiros. Seguindo com os exemplos, temos a exumação e os exames no local. A exumação vai significar desenterrar ou tirar o cadáver da sepultura, e vai ser um procedimento que necessita de autorização legal e não pode ser feito sem causa. Já no que se diz respeito aos exames no local, é geralmente o ponto de partida de uma investigação, porque é o espaço que se encontram os vestígios que se transformam em provas para condenar ou inocentar um suspeito. Em 2019, o pacote de crime regulamentou a cadeia de custódia no Código de Processo Penal, estabelecendo que a cadeia de custódia seria o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, desde o momento em que é um vestígio até o momento em que este é descartado. A partir da definição, o pacote anticrime instituiu a regulamentação sobre a guarda dos vestígios do delito. Afinal, caso não haja recolhimento correto dos vestígios logo após o crime, a sua preservação durante as fases policial e judicial e o seu acondicionamento até a decisão final do processo, a chamada quebra da cadeia de custódia, pode comprometer a apuração da verdade. Conforme definido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. A divergência existente na doutrina quanto aos efeitos da quebra da cadeia de custódia gira em torno da inadmissibilidade ou da valorização probatória. A primeira corrente sustenta que a violação da cadeia de custódia implica na ilegitimidade ou ilicitude da prova, de maneira que não pode ser admitida no processo. Já a segunda corrente defende que esse tipo de vício deve ser resolvido pela atribuição de menor valor ao meio de prova em questão. O STJ adota a primeira orientação. Assim, se houver vícios na cadeia de custódia e não houver outras provas capazes de sustentar a acusação, deve o réu ser absolvido por insuficiência probatória. Quem alega a quebra da cadeia de custódia deve comprovar o prejuízo sofrido, que não pode ser presumido, conforme o STF e o STJ. Mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do prejuízo. O exame de corpo de delito, no artigo 158 do Código de Processo Penal, é conceituado como a perícia destinada à comprovação da materialidade das infrações que deixam vestígios. Há dois tipos de exame de corpo de delito, o direto e o indireto. Direto, quando realizado pelo profissional diante do vestígio deixado pela infração penal, como exemplo a necrópsia no cadáver, e indireto, que é aquele realizado com base em informações verossímeis fornecidas aos peritos quando não dispuserem estes do vestígio deixado pelo delito. Tem se observado, na doutrina e às vezes até na jurisprudência, certa confusão entre o exame de corpo de delito indireto e a possibilidade de suprimento da perícia pela prova testemunhal, em razão do desaparecimento do vestígio. Apesar da obrigatoriedade da perícia, no artigo 167 do Código de Processo Penal, foi estabelecido que quando o vestígio houver desaparecido, a prova testemunhal poderá suprir essa falta. Esta possibilidade não pode ser confundida com o exame indireto, porque no exame indireto há um laudo firmado por peritos, diferente da situação do suprimento da perícia com base em testemunhas que vierem a prestar depoimento em juízo a respeito do vestígio do crime que tenha presenciado. A prova testemunhal é capaz de suprir a perícia e é consolidada a jurisprudência no sentido de que, tal como prova testemunhal, qualquer outra, exceto a confissão isolada, é capaz de suprir a falta de perícia na hipótese de desaparecimento do vestígio. Foi cobrado recentemente, numa prova do CESP-CEBRASP, uma questão acerca do tema e que é relevante ser comentada. A questão se tratava de uma ocorrência que era um furto de uma residência por meio de um rompimento de uma das portas com um pé de cabra, que foi abandonado no local e devidamente apreendido. Também foi deixado um bilhete manuscrito por um dos autores com ameaças à família, caso eles acionassem a polícia. Ia para julgar a questão como verdadeira ou falsa, no sentido de que era indispensável a perícia para verificar a natureza e a eficiência do instrumento utilizado para o rompimento da porta da residência. Previstos no Código de Processo Penal, essa afirmação é verdadeira e nós utilizaremos uma jurisprudência do STJ que firmou a orientação de ser imprescindível a realização do exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso de delito de furto, quando os vestígios não estiverem desaparecidos e puderem ser constatados pelos peritos. E para finalizar, falaremos sobre a declaração do ofendido. O ofendido integra os meios subjetivos da prova, isto é, aqueles relacionados com pessoas. É um elemento importante no processo penal, especialmente em crimes de natureza privada. Alguns juristas argumentam que a declaração do ofendido é crucial para a justiça criminal, pois permite que a vítima relate a sua versão dos fatos, expresse os seus sentimentos e reivindique seus direitos. Alguns críticos argumentam que a declaração do ofendido pode ser influenciada por trauma, por medo, por pressões externas ou até mesmo por falsas memórias. A vítima não presta
compromisso de dizer a verdade e não pode se negar a comparecer para depor, sob pena de condução. Poderá, contudo, pedir que o réu seja retirado da sala da audiência quando for depor. É importante salientar também, como nos outros temas, as principais divergências doutrinárias. Estas partem do ponto de que alguns doutrinadores defendem que a palavra da vítima deve ter um peso significativo na investigação e no processo penal, considerando-a como uma prova importante para a apuração da verdade. Outros, no entanto, questionam o valor probatório da declaração do ofendido, que argumentam que ela pode ser influenciada pelas emoções, pelos interesses pessoais e até mesmo pelas falsas memórias, como já mencionado. Alguns crimes ocorrem na presença quase exclusiva da vítima e do autor do delito. Exemplo disso são os crimes de estupro ou em um roubo em lugar ermo. Nesses casos, o depoimento da vítima pode ter sobrevalor para fins de condenação. Não obstante, o magistrado deve verificar com cuidado o meio de prova, dado o interesse da vítima da condenação do seu agressor. Frisando bem essa última parte, o STF, no informativo 823, frisou que não há nulidade se o juiz indeferir de modo fundamentado a oitiva da vítima do crime. Há também uma jurisprudência recente do STJ que o magistrado ele declarou como uma circunstância insuficiente por si só, no caso da declaração do ofendido, para obstar a ação penal. Contudo, entende-se que as declarações do ofendido elas podem ser utilizadas no processo desde que associadas os demais elementos de prova. Inclusive, há uma decisão do STJ em que o réu ele foi absolvido porque a palavra da vítima não estava em sintonia com os demais elementos colhidos nos autos. Com isso, finalizamos a explanação de todos os assuntos e agradecemos a atenção. Obrigado.